Muitas vezes o inimigo, para vencer alguém, ele usa de pressão psicológica como sua principal estratégia. Esse é o estudo de número 940 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Através da pressão psicológica, muitos perdem uma batalha. Vamos ao nosso tema, a pressão psicológica de Senaqueribe. Nosso texto base está no livro de 2 Reis, capítulo 19, verso 4, que diz: Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizaque, a quem enviou seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. No nosso texto base, nos mostra a atitude do rei Ezequias, que diante da afronta do rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele ficou indignado com as palavras ditas por Rabizaque. Ele entrou no templo, na presença do Deus Altíssimo, e ele mandou mensagem para o profeta Isaías sobre a ousadia daquele rei que estava afrontando o nosso Deus, o Deus vivo e poderoso. Isaías capítulo 37, verso 6, assim diz Yahvé o Senhor: não tendes medo das palavras que ouvistes, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria proclamaram contra a minha pessoa. A Assíria era considerada a nação mais poderosa naquele tempo. Senaqueribe significa sim, o Deus da lua tem aumentado os seus irmãos. E o rei Senaqueribe, ele reinou por 24 anos na Síria, onde a capital é Nínive, e a história dele contra o rei Ezequias está descrita nos livros de 2 Reis, de 2 Crônicas e também em Isaías, e é citado pelo profeta Miqueias. Senaqueribe foi um rei muito famoso, um rei muito importante. Miqueias capítulo 1, verso 12 e verso 13 diz: porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Laquis foi tomada pelo rei Senaqueribe, e a Bíblia tem vários relatos sobre as tomadas das cidades, sobre a crueldade deste rei. Isaías no capítulo 36, verso 2 diz assim: então o rei da Assíria enviou a Rabizaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Enquanto Senaqueribe estava sitiando Laquis, ele enviou Rabizaque para Jerusalém para afrontar a Ezequias com um exército de 185 mil, e o rei Senaqueribe era considerado o grande rei. Isaías capítulo 36, verso 4 diz assim: e Rabizaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta em que esperas? Rabizaque era um dos maiores oficiais do exército de Senaqueribe. Ele era representante do rei da Síria, tipo um embaixador, mas grande rei mesmo é o nosso Senhor, que é soberano. E o rei Senaqueribe era um homem de sucesso nas empreitadas militares. Ele já tinha derrotado a Síria e também o Reino do Norte, já tinha tomado várias cidades do Reino do Sul.
várias cidades de Judá e ele tinha um objetivo, ele queria conquistar Jerusalém. Este rei Senaqueribe era um homem decidido. Isaías capítulo 36, verso 1 diz assim: e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Enquanto ele estava sitiando Laquis, o porta-voz dele, Rabsaqué, foi para Jerusalém com aquele exército numeroso e ele estava afrontando o rei Ezequias. Ele estava usando de estratégia chamada pressão psicológica para ameaçar, para intimidar, para enfraquecer e minar as forças do rei Ezequias. E era uma estratégia que eles usavam contra as outras nações e eles prevaleciam. Mas Rabsaqué, quando ele questionou aos representantes do rei Ezequias se Ezequias estava confiando na força do rei do Egito ou na força do Senhor, ele foi soberbo e mostrou a soberba de Senaqueribe, mostrando para todos que o estavam ouvindo que os deuses das nações não puderam livrá-los daquele grande rei, do rei Senaqueribe. Isaías capítulo 36, verso 4, então Rabsaqué, o comandante do campo, lhes questionou: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te apegas? Quando Rabsaqué foi falar com o rei de Judá, ele usou de pressão psicológica, das ameaças, ele usou de mentiras, de palavras de desprezo, de humilhação e de afrontas, porque assim não era necessário fazer guerra, eles conseguiam vencer os seus inimigos somente com pressões psicológicas. A pressão psicológica tinha por objetivo destruir a confiança do povo no rei deles, no rei Ezequias. Isaías capítulo 36, o verso 13, o verso 14, Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Os assírios, eles não imaginavam que quem estava cuidando de Jerusalém, que quem cuidava do povo de Judá era o Todo-Poderoso. Eles pensavam que o povo estava confiando em Ezequias, mas eles confiavam no Senhor, no Deus da guerra, no Deus que dava a vitória. A pressão psicológica também tinha por objetivo desestruturar a confiança do rei Ezequias no rei do Egito. Isaías capítulo 36, o verso 5 e o verso 6, bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas, ó, palavras vãs. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, o qual, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas a Bíblia, ela nos ensina que não devemos colocar a nossa confiança no homem, porque realmente vão é o socorro do homem. Ele não sabia que a confiança do rei Ezequias não estava no rei do Egito, mas estava no Todo-Poderoso. A pressão psicológica também tinha por objetivo desestruturar a confiança do rei Ezequias no Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 36, o verso 19 e o verso 20 diz: onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Ah, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos colocar 100% a nossa confiança no Senhor, porque o nosso Senhor é soberano, é maravilhoso, é poderoso, Ele é tremendo e Ele é fiel, e é Ele, o Todo-Poderoso, Criador
Senhor dos céus e da terra que tem cuidado de nós. Ele não conseguiu minar a confiança do rei Ezequias no Senhor, não. E a pressão psicológica ainda tinha por objetivo minar a confiança do povo no Deus Altíssimo. Isaías capítulo 36, o verso 7, que diz: porém, se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ezequias incentivava o povo a buscar, a confiar no Senhor, porque assim Deus se agradaria deles e estaria com eles. O rei Senaqueribe, ele tentou, através da pressão psicológica, afastar a confiança do povo no Senhor. Isaías capítulo 36, verso 15, o verso 16, a parte inicial, que diz: nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias. Mas Ezequias conhecia o poder do Deus Todo-Poderoso. Ezequias sabia que para Deus não existe nada impossível. Jeremias 37, 17 fala: ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. Realmente, para o nosso Deus não há impossível, porque ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo de eternamente. E o rei Senaqueribe, ele fez uma proposta tentadora para os moradores de Judá e de Jerusalém. Ele queria fazer uma aliança que aparentemente era boa aos olhos humanos. Isaías capítulo 36, o verso 16 e o verso 17, porque assim diz o rei da Assíria: aliai-vos comigo e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. O nosso inimigo, muitas vezes, para nos afastar do Senhor, ele usa a pressão psicológica, ele oferece manjares, ele faz propostas imperdíveis, mas o fim de quem troca o Senhor pelos manjares, pelas ofertas do inimigo, a Bíblia fala que é tristeza e morte. Mas também o rei Senaqueribe usou a mentira naquela pressão psicológica. Isaías 36, verso 10 diz assim: agora, pois, subi eu sem o Senhor contra esta terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Olha a mentira, olha o engano do inimigo. E muitos se apresentam como servos de Deus, como profetas de Deus, e diz que está agindo, sendo usado por Deus, mas sendo usado é pelo inimigo, usando de mentira. Por isso é necessário você conhecer a palavra do Senhor, porque se o inimigo, ele te traz palavras, mensagens que contradizem a Bíblia Sagrada, você já sabe, não é Deus que está falando, e sim um falso profeta, uma pessoa usada pelo inimigo. Mas outra parte da pressão psicológica que foi usado por Senaqueribe foi o desprezo. Ele tinha desprezado o rei do Egito e ele também desprezou o rei Ezequias. Isaías capítulo 36, o verso 8 e o verso 9, que diz: ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, poderás repelir a um só capitão dos menores servos do meu senhor?
quando confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? O inimigo pode nos desprezar, nos menosprezar, sabe por quê? Porque eles não veem quem é realmente que está conosco, porque conosco está o Todo-Poderoso, está o Criador dos céus e da terra. Nós somos filhos do Altíssimo, aleluias. E o rei Senaqueribe, aquele rei orgulhoso, aquele rei arrogante que usava como sua maior arma de guerra a pressão psicológica, pois assim venceu várias nações, mas ele não conseguiu com o povo de Judá. Isaías capítulo 36, o verso 18 ao 20 diz assim: não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará, porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? O rei Senaqueribe estava comparando aqueles deuses falsos, aquelas pessoas que tinham construído deuses falsos. A Bíblia fala que são semelhantes aos deuses falsos, mas Judá, mas Jerusalém, eles tinham o Deus Todo-Poderoso, e não existe ninguém que é comparado ao nosso Deus. Jeremias capítulo 10, o verso 6 diz assim: olha, não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor, és grande e magnífico é o poder do teu nome, ninguém se compara ao nosso Deus, porque é Ele que tem todo o poder, é Ele que é magnífico, é Ele que é fiel, poderoso, misericordioso, bondoso. Tinha um detalhe que Senaqueribe ignorou, sabe qual foi? O rei Ezequias, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, eles serviam o Deus vivo, eles confiavam no Deus vivo, e aquela afronta o Deus Todo-Poderoso considerou como se fosse contra ele mesmo. Isaías capítulo 37, o verso 6 e o verso 23 diz assim: este imediatamente lhes declarou: eis o que deveis dizer ao vosso Senhor, assim diz Yahvé, o Senhor, não tendes medo das palavras que ouvistes, das blasfêmias que os servos do rei da Síria proclamam contra a minha pessoa, a quem afrontastes e blasfemastes, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. É interessante que muitas vezes as pessoas elas se levantam contra nós, mas o nosso Deus, ele se levanta a nosso favor. O autor de Hebreus ensina que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor, ele ouviu aquela afronta e ele decretou a sentença para o rei Senaqueribe. Isaías capítulo 37, verso 7: eis que enviarei sobre ele o Espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, retorne à sua própria terra, e ali farei com que seja exterminado ao fio da espada. Deus disse que cuidaria, e Deus cuidou do povo de Judá, Deus cuidou de Jerusalém. E em compensação, Senaqueribe, ele iria receber o tratar de Deus, e Deus falou que em Jerusalém nenhuma flecha iria entrar. Isaías capítulo 37, verso 35, que diz: porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aquele enorme exército, eram 185 mil soldados assírios, eles foram feridos e mortos
por um anjo do Senhor, e você pode ter certeza, o mesmo Deus é o Deus que peleja por você, é o Deus que cuida de você. Não se deixe amedrontar por causa das falas, por causa das ameaças, por causa das pressões psicológicas que fazem contra você. E sabe o que aconteceu com o rei Senaqueribe? A Bíblia fala que lá em Nínive ele foi morto por 2 de seus filhos. Eu vou concluir. Não podemos ceder às propostas, às pressões psicológicas. Não devemos nos amedrontar com as ameaças do maligno. Não. Nós temos conosco o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e para Ele não existe nada impossível. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para você, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, eu te convido e eu te peço para que você se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.